Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! E o Corinthians está classificado para a semifinal da Sul-Americana. Literalmente na trave. Essa classificação, ela literalmente bate na trave, mas de uma forma positiva. A trave hoje foi o grande personagem desse jogo. Podemos dizer que o Corinthians avançou e o Estudiantes bateu na trave. Eu queria, não sei, acho que eu falei 4 vezes a palavra trave, 5 agora. E vou dizer que foram 6 bolas na trave hoje que salvaram o Corinthians. 2 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo e 2 nos pênaltis. O Corinthians perdeu no tempo normal para o Estudiantes, sofreu gol aí com menos de 1 minuto de jogo, mais uma vez toma um gol de cabeça. Numa partida onde o Corinthians foi, acho que a partida mais vergonhosa que eu vi do Corinthians nos últimos anos. Um jogo onde o Corinthians ele simplesmente não conseguiu jogar. O Corinthians ele teve aí nas estatísticas 7 finalizações, sendo apenas uma no gol. E eu me arrisco a dizer, inclusive, que dessas 7, eu não sei se alguma foi de fato com perigo. Porque o Corinthians ele não jogou. O Corinthians ele abdicou hoje de jogar bola. O Corinthians ele se defendeu muito mal. Prova disso é que o Cássio foi, sem sombra de dúvida dos jogadores do Corinthians, o principal destaque para variar. Com grandes defesas, inclusive eu achei que ele sairia no primeiro tempo por conta dele ter sentido ali o músculo próximo do joelho, mas continuou no jogo e foi peça fundamental hoje na classificação do Corinthians, salvou o Corinthians, fez grandes defesas. Inclusive eu estou tentando puxar aqui, ele fez mais de 10 defesas na partida, sendo aí de dentro da área 6. Cara, é um número muito alto. 10 defesas para um goleiro é muito alto em um jogo só. E ainda pegou um pênalti na decisão. Mas além dessas 10 defesas do Cássio, e que foram defesas difíceis, foram defesas importantíssimas, a gente ainda teve aí as bolas na trave. Esse jogo ele poderia ter sido talvez o maior massacre da história do Corinthians. O Corinthians hoje teve chance de sair da Argentina com um placar assim muito elástico para o Estudiantes, mas por um milagre, eu não tenho outra palavra para definir o que aconteceu hoje na Argentina. O Corinthians perdeu por apenas um gol e acaba avançando nos pênaltis após 2 bolas na trave. Bom, eu queria começar aqui falando sobre algumas atuações no jogo, Já falei aqui sobre o Cássio. Eu quero falar sobre o gol que o Corinthians toma, que é mais uma vez um gol de cabeça, mais uma vez um gol de jogada aérea, mais uma vez um gol onde o Maicon não dá o combate, onde o Fábio Santos deixa o cara cruzar, onde o Bruno Mendes, que fez uma partida medíocre, que foi pra mim talvez um dos piores jogadores em campo, ele corta errado pro meio da área, e o Gil, ao invés de estar marcando a sobra, ao invés de estar marcando o jogador, o Gil corre pra dentro do gol. Eu não sei, acho que o Gil pensou que de repente ele era goleiro, O Gil tem hora que ele pensa que ele é atacante, tem hora que ele pensa que é goleiro. E aí o jogador do Estudiantes cabeceia a bola, faz 1-0, totalmente sozinho ali dentro da área. E cara, a partir disso só deu Estudiantes, os 90, 100 minutos aí de jogo, só deu Estudiantes. Só o Estudiantes jogou. O Corinthians, acho que a melhor chance dele foi numa jogada do Juliano no segundo tempo, que o Juliano ele ainda consegue clarear e por infelicidade a bola acaba fazendo um efeito para fora. Ele até bate bem na bola, não é uma crítica ao Juliano, a jogada, pelo contrário, a jogada foi muito boa. A batida também foi certa, mas talvez pelo vento, talvez pelo movimento do corpo, ela acaba, ao invés de fechar para o gol, ela acaba abrindo.
e acaba indo para fora. Foi talvez a melhor chance de gol assim do Corinthians na partida, enquanto o Estudiantes teve diversas chances. Bom, o Luxemburgo ele armou aí uma formação totalmente burra, né? O Corinthians foi a campo aí para jogar num 4-4-2, mas um 4-4-2 muito mal armado, né? Um 4-4-2 que contava com o Renato Augusto. Na verdade, ele arma como se fosse um 4-4-2, para jogar seria Renato Augusto e Juan Oliveira de meia, e o Matias Rojas e o Romero na frente. Mas o que a gente viu no campo foi um 4-2-3-1, com o Renato Augusto de centroavante. E cara, o Renato Augusto ele não pode jogar de centroavante em hipótese alguma, porque é ele que faz a bola chegar, é ele que faz a jogada, é ele que muitas vezes busca a jogada lá na linha dos volantes para conseguir fazer essa transição. E cara, quando ele joga de centroavante, a bola simplesmente não chega. E se a bola não chegar no Renato Augusto, o Corinthians não joga. Isso é muito nítido, é muito evidente. E cara, é muita burrice o cara colocar o Renato Augusto para fazer essa função de centroavante. A gente sabe de todos os problemas, a gente sabe que o Yuri não vem vivendo uma boa fase. E eu inclusive sou a favor sim de tirar o Yuri. Mas, cara, não dá pra sacrificar o Renato Augusto pra fazer essa função. Ou você joga num 4-4-2, com 2 meias e 2 pontas pra fazer essa função de atacante, pra fazer essa função de chegada pra finalizar no último setor do campo, ou você coloca outra pessoa pra fazer. Porque não dá pra ser o Renato Augusto pra fazer essa função, né? E o Corinthians no primeiro tempo não viu a cor da bola, né? Inclusive no segundo, embora a verdade seja dita que ele tenha melhorado um pouco mais, mas também não conseguiu jogar, né? O Corinthians ele é incrível como ele abdicou do jogo. O Corinthians, taticamente falando, não existe. O Corinthians não existe um Corinthians tático, né? A gente ficou aí acho que 11 jogos sem perder, mas não foram 11 jogos sem perder por méritos do Corinthians, foi mais demérito dos outros times, foi mais pela fragilidade dos outros times do que propriamente mérito do Corinthians, né? Foram poucos os jogos que a gente viu que o Corinthians jogou bem, e hoje eu acho que a pior partida que eu vi do Corinthians nos últimos anos. Nem aquele time que contava com Giovanni Augusto, Guilherme, Marquinhos Gabriel, Marlone, era tão frágil, era tão ruim taticamente como foi o time hoje. E cara, eu acabei de ver aqui que o Luxemburgo na coletiva, perguntaram pra ele o que deu errado no jogo de hoje, e ele disse que nada deu errado, porque quando dá errado é quando você não classifica. Mas cara, o Corinthians hoje, ele não é que o Corinthians classificou, o Corinthians deu muita sorte, né? No segundo tempo a gente teve ali a entrada do Wesley e do Yuri Alberto logo de cara, pro Renato Augusto tentar fazer essa triangulação, essa saída, e depois a gente teve a entrada aí de Juliano e Fausto Vera. Como eu falei, o time melhorou um pouco no segundo tempo, mas não foi o suficiente para esboçar uma reação, né? Eu ainda estou sem acreditar com o que eu vi hoje. Eu ainda tô muito feliz pela classificação, muito feliz, mas ainda pra mim é inacreditável. Bom, vamos falar sobre as atuações aqui dos jogadores. Pra mim o Bruno Mendes foi um dos piores em campo. O Bruno Mendes ele errou absolutamente tudo que tentou. Nos desarmes foi muito mal, nas saídas de bola errou todas. Pra mim o Bruno Mendes um dos piores, né? O Gil, apesar da falha no momento do gol, que pra mim sim foi falha do Gil, tanto quanto falha do Bruno Mendes, e até mesmo podemos comentar sobre o Lucas Veríssimo, que também achei que estava mal posicionado, mas eu achei que o Gil e o Veríssimo, após o gol, eles, principalmente o Veríssimo, eles acabaram trazendo ali não uma segurança, mas conseguiram se achar no decorrer do jogo. Fábio Santos, cara, é aquilo que a gente fala, o Fábio Santos ele tem vontade, ele até tem técnica para jogar, mas ele já não tem mais idade para isso, né? Ele já não consegue mais acompanhar, ele salvou uma bola em cima da linha, mais uma vez,
mas é um jogador que muitas vezes acaba deixando ali a lateral exposta, né? O Moscardo hoje eu achei que foi muito mal, eu esperava mais dele, mas visto que o time todo estava muito mal, também crucificar o garoto que vem fazendo boas partidas, eu acho muita maldade. Maicon, não vi jogar. Para mim, falha também no gol, não dá combate. Juan Oliveira, péssimo. É um cara que, quando ele voltou, fez gol, deu assistência, mas gastou todo o futebol dele em 2 jogos, né? Não aparece mais, não vejo mais. Demora muito às vezes para tomar uma decisão. Matias Rojas, apagado, né? Não conseguiu também, muito longe de ser aquele Rojas do primeiro jogo, mas eu não o culpo por conta disso. Eu acho que aquele primeiro jogo, onde ele tinha um meio campo ali que fazia ele, Renato, o Guedes e o Yuri, é bem diferente de você jogar um meio campo com Rojas, Juan e Ángel Romero, né? É complicado você ver essa diferença de qualidade. Eu acho que isso tem atrapalhado sim o Rojas, mas ele pelo menos ele busca, ele chama a responsabilidade. Mas é difícil, cara, é difícil pro ataque jogar quando a defesa também não colabora, quando não existe essa transição. E o Romero mal. O Romero infelizmente hoje foi muito mal no jogo, errou muitas bolas ali pela esquerda. Toda jogada que ele tentava, o zagueiro acabava, o lateral aliás, acabava cortando ali as jogadas do Romero, tanto que foi substituído aí pelo Wesley, que até esboçou um bom futebol ali no segundo tempo. Mas enfim, como eu falei, o Yuri Alberto não vive boa fase, né? Teve um lance ali que ele poderia ter chutado melhor, acabou batendo para fora. O Wesley, eu achei que foi bem no jogo. Após sua entrada, o Corinthians deu uma melhorada, mas também nada que anime tanto. A verdade é que o Corinthians como um todo foi muito mal no jogo hoje. O Corinthians hoje ele classifica muito mais pela sorte, muito mais pelo destino, embora eu não acredite em destino, mas muito mais pela sorte, muito mais pelo improvável do que propriamente por seus méritos, né? E eu sinceramente eu não manteria o Luxemburgo, tá? Eu mandaria o Luxemburgo embora hoje mesmo após o jogo, e embora como ele deu a coletiva, como ele falou aí na coletiva, eu duvido muito que ele seja mandado embora ainda hoje. Né, houve hoje um comentário aí de que ele teria perdido força nos bastidores por conta de uma discussão aí com o Bruno Mazziotti, mas com essa classificação eu acredito que ele irá dirigir o Corinthians no próximo jogo. Cara, eu insisto, eu ainda estou perplexo, eu ainda não sei o que comentar, eu não sei o que falar sobre o jogo de hoje ainda, porque cara, o que eu vi foi inacreditável. Foi inacreditável. Eu ainda não estou acreditando que o Corinthians está na semifinal da Sul-Americana e pega Fortaleza, provavelmente, ou América Mineiro, né, que farão aí o segundo jogo amanhã. Hoje já quarta-feira, estou gravando esse episódio, então América Mineiro e Fortaleza jogam amanhã, dia 31, na quinta. E cara, é incrível você pensar que o Corinthians tem chances de ir para uma final de Sul-Americana, né? Porque embora a gente saiba das nossas fragilidades, mas a gente sabe também que o América Mineiro e o Fortaleza são times bem mais organizados que o Corinthians, verdade seja dita, mas não são impossíveis do Corinthians passar. Prova disso que o Corinthians já passou do América Mineiro na Copa do Brasil, e empatou com o Fortaleza em casa, né, num momento onde o Corinthians viveu aí talvez o momento mais delicado dele no ano. E cara, a minha sensação é um misto de alívio com perplexidade, é um misto de tensão
com aquele clima de felicidade pela classificação. É um misto de desespero com um pouco de esperança. Mas, de verdade, eu acho que para o Corinthians conseguir qualquer coisa que almeja ainda esse ano, o Luxemburgo não pode continuar no comando da equipe. O Luxemburgo, ele não apresenta evolução tática do time, ele não apresenta melhora no desempenho, embora tenha apresentado alguns resultados, mas é o que eu falei, eu acho que muito mais por demérito dos adversários do que propriamente por mérito da equipe do Corinthians. E falando de Corinthians, né, falando aí sobre o nosso Coringão, o próximo jogo do Corinthians é o derby. Corinthians e Palmeiras se enfrentam aí pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, às 4 da tarde, jogo que acontece na Neoquímica Arena. E minha expectativa para esse jogo é claro que é a pior possível. A gente enfrenta aí talvez o time mais forte hoje do continente, o time mais forte do Brasil, né? Aí talvez o mais consistente dos últimos anos. Um time montado, um time que não sofreu nenhum desmanche aí nessa janela de transferência, embora também não tenha contratado, mas não se desmanchou. Com um técnico muito estrategista e que vem aí não de uma crescente, mas de uma estabilidade muito boa. E cara, esse jogo me preocupa, me assusta, porque ele é a abertura aí de uma sequência que o Corinthians vai ter de 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 7 talvez, se a gente contar que o Grêmio deve ser encaixado aí nesse meio aí da tabela, onde eu não sei se o Corinthians conseguirá chegar aos 6 pontos nesses jogos, porque serão jogos bem complicados, então serão 18, talvez 21 pontos em disputa, e que o Corinthians, cara, vai ser bem difícil a gente conquistar alguns desses pontos. E eu acho que esse jogo ele me preocupa muito, né? Porque a gente sabe como que é um clássico, a gente sabe como que é um derby, a gente sabe que todo clássico aí é um campeonato à parte. E, cara, se o Corinthians ganha esse jogo, o Luxemburgo ele acaba ganhando uma moral. E lógico, eu não tô falando aqui pra gente torcer contra o Corinthians, jamais, ainda mais contra o Palmeiras. Mas é óbvio que pro Corinthians hoje seria muito melhor se o Luxemburgo saísse, né? Porque talvez a gente conseguiria montar um esquema tático, a gente conseguiria talvez organizar a casa com algum outro treinador, embora a verdade seja dita, né? É bem complicado a gente pensar numa troca de comando técnico olhando para o cenário nacional hoje, e pensando até mesmo no cenário do Corinthians, que tem eleições aí em novembro. Fiel, chegamos ao final aí de mais um Spotmão, pedindo aí para vocês, como sempre, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Então você que está ouvindo a gente pelo YouTube, já deixa aí o seu like, clica aí para seguir a gente e fortalece aí a gente no canal. Quem sabe aí daqui a algum tempo a gente consegue aí, quem sabe, fazer algumas transmissões ao vivo, seja dos jogos ou até mesmo o nosso pós-jogo ao vivo pelo YouTube com imagens, beleza? Fiel, um abraço, é nóis e vai Corinthians!